Eu sou Pedro, você está na Escola de Valor e eu vou te explicar agora como que funcionam nossas ferramentas financeiras. Eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador e elas são incríveis, 100% gratuitas e você pode acessar a qualquer momento aí, digitando ferramentas.escoladevalor.com.br. Aqui você tem a calculadora de parcelamento, conversão de taxas, planilha e bola de neve, um rebalanceador de carteira, uma calculadora de juros reais, se vale a pena comprar o lugar e um guia de investimentos. Bom, esse vídeo eu vou fazer um apanhado geral para você conhecer todas essas ferramentas e depois eu vou fazer um videozinho de cada e depois tem alguns vídeos aqui no canal que eu pretendo ir utilizando na prática, igual eu já fiz alguns, quando que cada um desses aqui vai te ajudar no dia a dia na prática. Bom, primeiro de todos, um dos mais legais, que foi o motivo de todos os outros, talvez, foi o primeiro, a calculadora de parcelamento. Bom, o que ela funciona? Aqui no Brasil, com uma taxa tão alta, vale a pena fazer essa conta sempre que você for fazer uma análise, se é melhor pagar à vista ou se é melhor pagar parcelado. Ou seja, esse dinheiro fica trabalhando para você e, se no fim das contas, ele é melhor do seu lado trabalhando para você do que o desconto que estão te dando à vista. Vamos fazer um exemplozinho hipotético aqui, e óbvio, de um valor da parcela de R$100 em 10 vezes, e se um produto fosse sem desconto à vista. Então, se eu fosse comprar algo de R$1.000 em 10 vezes que não tivesse desconto à vista, o que é melhor? Obviamente, é melhor parcelar. E a gente descobre aqui como que ela funciona, pois parcelando você chega em R$45 aí de economia. E aí você vai ter essa análise toda atualizada, o CDI. É como se você estivesse fazendo uma aplicação aqui no CDI e o CDI aqui atualizado para vocês. E aí, obviamente, ela vai calcular quanto que é esse rendimento líquido para vocês. E aqui, mês a mês, nos vídeos práticos, eu explico exatamente como que vai ser, mas aqui agora é o objetivo, não é o objetivo de te mostrar cada uma. Já vamos partir aqui para a próxima ferramenta, que é a nossa conversão de taxas. Hoje a gente tem 15% de taxa Selic. Então, a gente chega aqui e quiser fazer a conversão dela para diária ou anual, a gente tem aqui a taxa diária, quanto que seria Selic ao dia, se ela fosse render ao dia, quanto que seria isso mensalmente e, obviamente, 15%. Vamos pensar, por exemplo, um investimento que paga 1% ao mês, qual que é a taxa anual dele? Então, a gente converter aqui, né, 1% ao mês, a taxa diária dele seria essa e a taxa anual seria essa aqui. Aí será, por exemplo, um investimento um golpe, né, que vai prometer que vai me pagar 0,5% ao dia. Será o que é isso, o tamanho disso ao longo de um ano? Será que isso é possível, um investimento que pague isso? É claro que pode eventualmente acontecer, mas olha só o tanto que isso vai render através dos juros compostos. Falando em juros compostos, eu lembro aqui já da próxima planilha, que é uma planilha muito especial, é para você mensurar os seus sonhos. Vamos pegar aqui exatamente os valores de referência, ó. Vamos pegar uma pessoa que vai fazer uma simulação aí dos seus investimentos ao longo do tempo. Ela tem já vamos supor que você hoje tem R$1.000 para começar a investir e você tem a capacidade de aportar hoje na sua vida R$200 e você percebe que você vai ter uma taxa de juros real. O que é taxa de juros real? É a taxa acima da inflação. A gente tem duas coisas, a nominal, que é o valor bruto, vamos dizer assim, e a real é aquilo que é abatido a inflação, que é o que realmente importa no fim das contas. Então, isso vai depender muito da sua capacidade de investimento. Essa planilha também faz o cálculo aqui atualizado, né, de uma inflação aproximada, projetada. Então, se você é uma pessoa que tem uma capacidade de investimento ok, eu consigo vencer a inflação em 5%. Ok, no Brasil é razoável isso. Então, vamos pensar em 5%. E eu vou pensar aqui numa janela de investimento de 20 anos, por exemplo. E você clica aqui e magicamente você vai ter a sua avaliação aqui de como que vai ser a evolução do seu patrimônio, como que vai ser principalmente a sua renda passiva mensal. Como que funciona a sua renda passiva mensal depois de um tempo? Então significa que uma pessoa que investe R$1.000 ao longo de 20 anos, conseguindo investir R$200, ela vai ter aqui, né, o total, você vai ter ano a ano o que acontece com seus investimentos, né? E você vai ter depois a sua renda passiva ao final de 20 anos. Ao final de 20 anos, você vai ter uma renda passiva real. Eu estou considerando que você está tendo isso aqui acima da inflação. Então, são R$776 no dinheiro de hoje, mas que você vai reajustar essa inflação. Ou seja, daqui a uns anos, isso vai ser como R$1.000, entendeu? Porque aqui, a gente está sempre calculando a nossa taxa de juros anual. Se eu fosse calcular a taxa de juros nominal, ou seja, o valor bruto dos meus rendimentos, sem considerar a inflação, isso seria diferente. Aí você teria um panorama de, por exemplo, se fosse 10%, né, que são 5% projetado mais 5%,
vou fazer uma simulação nominal, é como se fosse R$ 1.484 lá no futuro, mas só que é o valor de hoje. Então, a inflação vai comer esse dinheirinho aqui. Então, o poder de compra disso vai ser muito menor, tá bom? Bom, e aí você faça divirta-se aqui. Lembrando que esse rendimento passivo que você vai ter aqui com seus investimentos, eu estou considerando que você vai ter um retorno de 6% na estratégia que a gente explica lá na Escola de Valor. Isso é bem razoável, a nossa estratégia é toda voltada para essa carteira previdenciária de longo prazo, ações que são boas pagadoras de dividendos que vão trazer esse retorno aí para você, essa renda passiva mensal, você vai receber esse fluxo de caixa todo dia, e isso vai te aposentar de fato. É a única estratégia que eu acredito que funciona para pessoas comuns. Então, fica aqui o recado para que, se você tiver interesse, conheça a Escola de Valor. A nossa plataforma tem mais de 80 aulas, de começo ao mais avançado, tem estratégia de renda fixa, renda variável, criptomoeda. Então, ela é uma estratégia com começo, meio e fim lá dentro. Eu não vou te vender absolutamente mais nada. E essa que é a grande diferença delas, considerando com outras plataformas, que a gente sabe que lá dentro eles vão querer te vender outro curso para você dar um próximo passo. A ideia da Escola de Valor é ser o seu investimento, o seu curso definitivo. E o melhor, ela custa mais barato que o Netflix. Então, o link dela também aqui fica na descrição, ou você pode acessar também aqui sempre nas tabelinhas, ó. Você pode vir aqui e clicar no linkzinho que você vai ser direcionado para o site da Escola de Valor e acessar aqui o que a gente tem de mais atualizado, beleza? Então, fica feito o nosso merchan, justíssimo, tá? E a gente vem agora te apresentar outra dor que eu tinha, que eu não vi em nenhum outro aplicativo, que é o nosso rebalanceador de carteira. O nosso rebalanceador de carteira, ele funciona assim. Você é uma pessoa, por exemplo, que está ali querendo fazer pessoalmente, você vai escolher quantos por cento de cada ativo você vai ter na sua carteira. Eu deixo lá uma sugestão, a gente trabalha ao longo da Escola de Valor, mas vamos colocar aqui valores aproximados: 10% em ações, 5% em cripto, 20% em dólar, 10% em fundo, 25% em renda fixa e 30% em previdência. Vamos inverter um pouco. Gostei, então ficou muito ruim essa carteira. Só por exemplo, gente, não faz sentido nenhum esses valores que eu estou colocando. Bom, a gente então vai colocar quanto que eu tenho hoje. Você vai pegar seus investimentos e vai fazer essa ação. Vamos supor que eu tenho R$ 20 mil em ações, que eu tenho uma mixaria em criptomoeda, que estou começando a aprender a investir. Eu tenho lá uns R$ 5 mil em dólares. Eu tenho aproximadamente 10 mil de fundos imobiliários. Eu tenho 25 mil na renda fixa. E você tem lá seus 30 mil já na previdência privada. Então, tem um patrimônio legal aqui de 92 mil reais. Então, como que vai acontecer? Você vai chegar aqui e vai supor, eu tenho R$ 1.000 para fazer um investimento. Como que vai funcionar o rebalanceamento dessa carteira? Bom, e ainda assim você pode escolher se ele vai ser muito lento, moderado, rápido e muito rápido. A gente pode fazer esse rebalanceamento aqui. Ela já vai fazer como que está a carteira, que ele já vai falar para você que a sua carteira precisa ou não precisa de rebalanceamento, ou se ela está no caminho certo, e como que seria o ideal, que é aquilo que você colocou lá, quanto que você falou que tem, e quanto que seria o valor ideal. E a diferença, com isso, ele vai balancear automaticamente. E guardem isso aqui, porque depois você vai ter esse aporte sugerido que vai ser útil lá na outra ferramenta que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Então, esse vídeo já merece o seu like e eu vou te cobrar ele agora para você não esquecer. Então, se você puder dar essa moral, deixe aí o seu likes e a gente avança aqui. Então, por exemplo, esses R$ 1.000, você vai ter essa distribuição de aporte sugerida, porque a sua carteira está muito desbalanceada, então ele vai sugerir que você coloque mais aí nos seus dólares, porque você, por exemplo, deveria ter 18.400 e você só tem R$ 5.000. Então, você pode fazer aí o seu aporte em dólar. Então, ancora aqui em ações e hoje está R$ 20, ou seja, você não precisa investir mais em ações. Então, se você deixar, você quer fazer um rebalanceamento mais rústico, mais rápido, né? Na palavra que a gente está usando aqui, né? Mais rápido. Então, você clica aqui e ações acabou que continuou, mas porque já está um valor mínimo, mas você perceba que o dólar ele aumentou bastante ainda a porcentagem do seu balanceamento. Então, ancora aqui no dólar 887, né, dos 1.000, se eu deixar, eu quero fazer mais devagar e sempre, a gente vai rebalanceando em pouquinho, você vem aqui, calcula o rebalanceamento, você vê que ele deu uma diluída maior. Como ações e previdência está muito desbalanceado, ele mal faz diferença aqui, o mecanismo para as duas. Beleza? Espero que vocês possam aproveitar também essa ferramenta. A gente vai ter mais exemplos disso aí ao longo do tempo e na Escola de Valor. A próxima que eu tenho que apresentar para vocês é a calculadora de juros reais. Olha só que coisa linda. Se você for pegar um empréstimo, gente, isso aqui é uma referência, independente do qual tipo que seja dentre esses aqui, né? Então vamos pensar aqui no financiamento de veículo, por exemplo, mas eu peguei aqui
consórcio, crédito imobiliário. Então, você fazer uma análise preliminar, pelo menos você ter uma ideia, pô, esse aqui tá valendo a pena ou não tá? Então, vamos lá. Qual que é o valor a ser financiado? Vamos pensar aqui, um carro, 100 mil reais, 100 mil reais, e eu vou pagar ele em 48 prestações de, vamos chutar um número aqui, 2 mil. Tá errado, porque vai ficar mais barato, né? E a gente calcula juros excelentes, ou seja, tá dando negativo, né? Não tá fazendo sentido. Vamos pensar aqui em parcelamento em 2.500. Deixa eu ver quanto que isso vai dar bruto. 2.048, 120 mil, beleza. Então vamos ver se isso é justo ou não. Olha, tá falando aqui pra gente que é um juros justo. Tá dando uma taxa mensal de 0,77. O que é importante de saber, gente? Isso aqui é uma taxa importante, né, se a gente for pensar, porém com a Selic o dinheiro está custando muito caro. Então, nesse momento, é interessante um juros desse. Então, a gente está pagando um total de 120 mil, como eu fiz, um total de juros aí de 20 mil. Então, a gente explica, né, aqui como que funciona. Vamos pegar aqui, então, os juros abusivos. Vamos pensar que está R$ 3.500, ou seja, você vai comprar um carro de 100 mil, 48 prestações, mas você vai pagar R$ 3.500 nesse carro. É um abuso. Então, ele fala, cuidado, juros altos para o veículo. Então, vamos pensar nos juros mais intermediários, R$ 3.000. A gente vai ter aqui, né, um juros bom aqui, ele está considerando por juros de financiamento veicular. Vou pegar um valor intermediário, então, 3.250. A gente tem aqui juros aceitáveis na média para veículos. Então, lembrar sempre que depende do tipo de financiamento. Aqui a gente faz também, separa o valor original, o valor de juros, mesma metodologia, bem interessante para você fazer as suas análises. Então, para fazer um financiamento, tá lá na concessionária. Peraí que eu tenho uma ferramenta aqui para poder analisar a sua proposta. Coisa linda, você chega e faz. Aqui você vai poder fazer para consórcio, para empréstimo pessoal, porque essas taxas vão variar. É claro que aqui a gente tem as taxas mais pesadas, a gente sabe que imobiliário a gente tende a ter taxas melhores. Então, aqui, o que é aceitável para um veículo passa a ser abusivo para uma casa, né? Para casa a gente vai ter, a gente exemplo aqui, por exemplo, juros excelentes para casa 9,64, ou seja, está bem abaixo da Selic. Vamos colocar aqui 3.100, como é que ele vai comportar? Juros abusivos, já 23, vamos ver 3 mil. Aqui, tá? Juros altos, 2.900. Juros aceitáveis. E ele vai começar. Ele é muito mais exigente, porque isso aqui é uma modalidade de crédito que a gente consegue taxas melhores. Legal demais. Lembrando que a gente vai ter esse momento aí. Uma das coisas que eu mais gosto, é cheio de vídeo aqui, se vale a pena comprar ou alugar um carro. Essa é uma análise que vale a pena você fazer com mais tempo. Eu não vou nem tentar apresentar, porque o vídeo vai ficar muito longo, mas você vai colocar todos os seus custos. Lembrando que esse botão aqui, você puxa automaticamente IPCA aqui e a taxa Selic aqui anual. Você pode ou não fazer algumas inserções aqui. E lembre-se de responder com sinceridade essas perguntas que você vai saber se comprar vale a pena comprar ou alugar, se isso é para você ou não. Essa ferramenta aqui também é muito legal e é a metodologia que eu uso para alugar o meu carro, que no caso eu alugo um carro, e eu tenho vários motivos para tentar explicar como que isso funciona ainda mais, adentrar ainda mais nessa situação, mas eu tenho certeza também que isso aqui não é para todo mundo, especialmente se você não consegue responder sim para essas 3 perguntas. Acompanhe os outros vídeos aí no canal sobre comprar ou alugar o carro. Bom, esse aqui é uma das ferramentas que eu mais gosto, eu vou te explicar um conceito rápido aqui para a gente iniciar. Bom, sempre que a gente for falar de investimentos, não existe um investimento que tem os 3 aspectos: segurança, liquidez e rentabilidade. O máximo que você pode ter são 2 deles. E eu vou te explicar, é exatamente isso que ela faz. Você vai ter que escolher aqui necessariamente entre 2. Então eu deixei aqui selecionado segurança e rentabilidade, ou seja, um investimento seguro e que traz alta rentabilidade. Qual que é o problema dele? Ele não vai ter liquidez. E ele te dá aqui o exemplo. Por exemplo, o Tesouro IPCA+, a gente vai ter ele carregado ao longo do tempo, mas ele não oferece liquidez para você, ou seja, você não tem esse dinheiro imediatamente disponível na sua conta, caso você precise dele. E o LCI, o LCA também, ele tem pelo menos 9 meses aí de carência, né? Então você vai ter vai ser prejudicado na sua liquidez. Ah, eu quero ter os 3, como que faz? Não faz. Ela não deixa você escolher os 3, olha que legal. Sempre que você for tentar escolher os 3, ela vai tirar um. Então, se eu clico aqui, então, um investimento tem segurança e tem liquidez. Opa, é justamente o quê? A nossa reserva de emergência. Tesouro Selic e um CDB de banco grande. Então, vamos pensar aqui em outro que tenha liquidez e que tenha rentabilidade. Então, a gente consegue, através de fundos imobiliários, ETF, ações e criptomoedas, mas a gente sabe que existe volatilidade e volatilidade é risco. Então, a gente não pode considerar que são investimentos de alta segurança. Embora na nossa estratégia da Escola de Valor, a gente vai aprender sim investir com muito mais segurança através de várias ferramentas que a gente tem para poder te direcionar na sua jornada de investimento.
É isso. Utilize essas ferramentas no seu dia a dia, use e abuse, fica à vontade, ela é gratuita e eu pretendo deixá-la gratuita. E se você for aluno da escola de valor, você vai ter isso para sempre, né? Para disponível para você. Cada vez eu melhoro mais essas ferramentas. Se você viu alguma coisa que precisa melhorar, deixa aqui no comentário também. Então considere se inscrever nesse canal, considere conhecer a Escola de Valor. Eu sou o Pedro, fico por aqui, um grande abraço e tchau, tchau.